Fala galera, tudo bem? Todo mundo conhece a Copa Libertadores da América, não é mesmo? O maior torneio de clube sul-americano é disputado desde 1960 e tem seu nome ligado aos bravos guerreiros desbravadores que ajudaram a libertar nossos países que antes eram dominados pelas metrópoles espanhola e portuguesa. Mas e aí? Quem são esses libertadores? Será que é justo eles terem esse título simbólico de libertador do nosso continente? Vamos conhecê-los e descobrir quem são os homenageados pelo torneio tradicional. Os primeiros que vamos falar, e até porque vamos falar até um pouco mais deles, são os mais famosos guerreiros, Simón Bolívar e José de San Martín. Vamos lá. Simón Bolívar nasceu em Caracas, era filho de espanhóis que se estabeleceram na cidade que hoje é parte da Venezuela. Fazendo parte da elite burguesa da cidade, sempre teve bastante prestígio na área militar por causa da sua família. Gostava muito de estudar e foi para a Espanha fazer aulas de literatura, matemática, história, entre outras. Foi influenciado justamente pelos seus professores a ter um ideal libertário e prometeu aos seus amigos que nunca descansaria até o Novo Mundo, como era conhecida a América na época, ser libertada da metrópole espanhola. Foram várias batalhas junto ao Império Espanhol, sempre com o ideal de que era necessária a libertação de todas as terras que eram colônias, a independência total, tanto política quanto econômica. E a união dos povos era muito importante, já que sempre considerou que os dominados na América Latina se uniram no sofrimento e no juramento de se defender entre si. Conseguiu, com a ajuda de seus generais, a libertação de quase todas as terras ao norte do nosso continente. Tanto que é considerado o terceiro presidente da Venezuela, o primeiro presidente da Gran Colômbia, que reunia Colômbia, Panamá, Equador e parte da Venezuela, e o primeiro presidente da Bolívia e o oitavo presidente do Peru. Não é à toa que ele era considerado o George Washington da América do Sul, né? Relembrando o pai fundador dos Estados Unidos. Já José de San Martín fazia parte do exército espanhol, onde fica hoje mais ou menos a Argentina, e foi bastante influenciado pelos liberalismos da Inglaterra e da Escócia, que viam na independência da América uma boa oportunidade de matéria-prima, né, para a indústria, e, por que não, uma base comercial no Novo Mundo, né, expandindo o mercado consumidor. Realizou com Simón Bolívar a Conferência de Guayaquil, onde foi estabelecida as bases das lutas, né, que seriam travadas, e por que não a organização militar para as batalhas, né, isso era bastante importante. Foi considerado o primeiro presidente do Peru, além de ser fundamental na libertação do Chile e da Argentina. Então, como eu disse, esses são os dois principais, né, são os dois principais generais homenageados como libertadores. Mas temos outros. O primeiro deles é bastante polêmico, é o Dom Pedro I do Brasil. É polêmico justamente porque ele era português. E toda a base aristocrática, né, que fazia parte ao seu redor era de Portugal. Ou seja, na verdade, muitos argumentam que ele não libertou o Brasil. Ele simplesmente pegou o poder para si, não se interessando com liberdade do povo brasileiro que fazia parte daquela época. Outros falam que sem ele seria muito mais lento e difícil o nosso processo de independência, já que na América Portuguesa não existia uma base consolidada militar, como existia na América Espanhola. E que as pessoas nascidas aqui não tinham força, e que até eles reunirem essa força, Portugal poderia facilmente dizimar elas. Diferente de Bolívar, né, e San Martín, que eram militares de formação. Aí vai da opinião de cada um, o que se acha que foi ou não um libertador do Brasil. Para fechar então, tivemos Bernardo O'Higgins, do Chile, que junto com José Miguel Carrera deram um golpe curioso no Chile, né, já que eles eram homens de confiança da Espanha, que quando foram alçados ao poder, viram que a metrópole estava enfraquecida e falou: dane-se a confiança, eu vou pegar o poder para mim e aproveitar e declarar a independência aqui. Muito engraçado, né? Tivemos também Antônio José de Sucre, segundo presidente da Bolívia e sexto do Peru, que foi fundamental na libertação do Equador e por conseguir penetrar o interior do nosso continente, lá na parte norte, principalmente aquela parte da floresta amazônica. O último é José Artigas, considerado herói e libertador do Uruguai. Mas esse caso dele é curioso, já que ele não foi lutando contra Portugal ou Espanha, foi lutando contra o Império do Brasil, já que as partes das que hoje é o Uruguai faziam parte do nosso Império. Ele foi fundamental não porque venceu, mas é porque ele criou bases e até de ideias mesmo para a libertação do Uruguai, né, que fazia antes parte. Ele é muito entrelaçado, né, junto com o Rio Grande do Sul, né, a cultura gaúcha e tudo mais. Enfim, galera, é isso aí. Fico por aqui. Se gostou, compartilha, dá uma curtida aí. Até a próxima, tchau, tchau. Eu volto com algum assunto curioso.